Eu quero convidar a todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5. O amigo internauta, faça o mesmo também. Corre até a estante, pega a sua Bíblia. Vamos ler 2 versos desse capítulo. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e versículo 8. Talvez, amigo internauta, você não consiga ouvir, mas eu ouço aqui o folhear da Bíblia. Se há um barulho que não é irreverente na casa de Deus, é esse barulho da Bíblia aberta em nossas mãos e folheando. Talvez você não tenha oportunidade de visitar uma igreja ou se congrega a alguma denominação cristã. Por causa da pandemia, você está em casa assistindo esse culto online. Então fique conosco, nos acompanhe pela rede social. Compartilhe com seus amigos. Tiago capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. O versículo 7 começa dizendo: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes. Deus, Ele quer falar conosco nessa manhã a respeito de paciência. Se você ler esse capítulo, esse trecho de Tiago capítulo 5, você vai encontrar a palavra paciente, ou seja, paciente pelo menos 3 ou 4 vezes. Isso quer dizer que Deus ele tem algo importante para nos falar nessa manhã. E para começar, eu quero fazer uma pergunta. A quem Deus está se referindo nesse texto? Com quem Deus está falando aqui nesse momento? Deus está falando com todos? Deus está falando com a igreja? Ou Deus está falando com a igreja invisível que está dentro da igreja? Com quem Deus está falando? A quem Deus está se referindo nesse trecho? Se analisarmos profundamente, vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Ou seja, Deus não está falando com qualquer pessoa. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas não de qualquer forma. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda de Jesus de uma forma urgente, de uma forma emergente, que não aguenta mais viver em meio às injustiças dessa terra, que todos os dias clamam ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, não aguento mais, por favor, volte logo, eu quero estar onde o Senhor está, eu quero viver para sempre do seu lado. Deus está falando com essas pessoas. Então o texto vai continuar dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Deus não ia falar algo que não tivesse a ver com as pessoas daquele tempo. Tudo que Jesus ele falou, tudo que ele declarou, tinha a ver com os seus discípulos, com as pessoas que viviam naquele tempo, os seus ouvintes. E na realidade a palavra de Deus é tão atual que continua falando conosco nos dias de hoje. Então Tiago ele vai falar: se comparem ao lavrador. Lembre-se, Deus não está falando com qualquer pessoa aqui. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus de uma forma urgente, de uma forma emergente. E que por isso olham para a sua condição e falam assim: Senhor, eu não quero ser quem eu sou, por favor, me muda, me eleva, me transforma. Deus está falando com essas pessoas e diz: se comparem ao lavrador. O lavrador, o semeador, ele carrega consigo o quê? Sementes. E espiritualmente, quando estamos falando de sementes, estamos nos referindo ao quê? Ao quê? A palavra de Deus. Estamos falando do Evangelho. Ou seja, Deus está falando com quem tem sementes nas mãos, com quem prega a palavra do Evangelho. Lembre-se, Deus não está falando com qualquer pessoa. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo e por isso estão pregando o Evangelho.
Deus está falando com pessoas que não aguentam ficar em casa sozinhas e por isso se levantam para semear a palavra do Evangelho. Semeiam aqui, semeiam lá, semeiam acolá, semeiam porque o seu coração está transbordando de Deus e por isso não suportam ficar com isso só para si. Falam para outras pessoas, semeiam em amor, semeiam em atenção para com o próximo. Semeiam porque o seu coração está transbordando de Deus e precisa transmitir Deus para outras pessoas. Deus está falando com esses que procuram todas as oportunidades de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Você já percebeu em que estamos vivendo num mundo no qual as pessoas lá não têm paciência mais para nada? E a Bíblia ela fala assim: não andeis inquietosos por causa de muitas coisas. E é por isso que essa mensagem de Tiago é tão atual para os nossos dias. Porque nunca se viveu em meio a uma geração tão impaciente como nos dias de hoje. As pessoas correm para um lado, para o outro, querem as coisas de uma forma urgente, imediatas. As pessoas não sabem mais esperar. E por isso Deus ele fala assim: paciência, paciência, seja paciente. Se tivéssemos que trocar a palavra impaciência por uma palavra que está sendo muito falada em nossa sociedade nos dias de hoje, qual seria? Qual seria, igreja? Qual seria, internautas? Impaciência. É o sinônimo, não com ansiedade. Ansiedade. Vocês já perceberam que muitas pessoas estão sendo acometidas pela ansiedade? E não estou falando de ansiedade de esperar algo que aconteça, mas de uma doença psicossomática. Enquanto no século passado se falava da depressão como sendo a doença do século, e os médicos cientistas estavam trabalhando muito nessa questão, hoje depressão ela pode ter vários transtornos, entre elas a ansiedade. Próximo da virada do século se falou muito sobre o estresse. Pessoas que viviam em função do hoje, do aqui, agora. E essa palavra veio muito por causa do trabalho excessivo. As pessoas não conseguiam parar, mesmo em casa. E eu lembro que eu trabalhando com tecnologia até em casa, eu atendia coisas do trabalho. Não conseguia me desconectar. Sempre tinha que estar olhando o e-mail, respondendo. E hoje se fala muito da ansiedade como sendo o mal desse século. A depressão ela tem a tendência de segurar a pessoa no passado. Assim como a ansiedade ela tem a tendência de segurar a pessoa no futuro. E o estresse é o excesso do presente. Mas assim, a ansiedade... Muitas pessoas andam ansiosas por causa do que vai acontecer ainda. E na realidade são coisas que nunca ocorrerão, mas as pessoas andam ansiosas por isso. E por causa disso a palavra de Deus ela tem um conselho para nós. Jesus ele fala assim: não andeis ansiosos por qualquer coisa. Você pode aumentar um côvado da sua altura? Olhai para as aves do céu, que não plantam nem colhem, mas contudo Deus tem alimentado. Olhe para os lírios do campo, Deus os tem vestido. Será que Deus não pode cuidar de você? Assim como Ele cuida das aves e dos lírios, Deus Ele cuidará de você. Não andeis ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja já se identificando com isso. E por isso o conselho de Pedro para você é: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Deus, através de Tiago, vai falar assim: seja paciente. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas têm perdido a fé por causa da impaciência.
Vivemos num mundo no qual fomos, de uma forma repentina acometido pela pandemia. E agora, essa crise sanitária gerou várias outras crises. A crise na economia, a crise na política, tanto de um país como mundial. A crise moral, porque muitos dos que deveriam estar cuidando do povo estão roubando, se corrompendo. Agora, crise familiar, porque muitos casais que não se encontravam durante o dia estão tendo que viver confinados dentro de uma casa. Como o seu relacionamento não era um relacionamento firme, não se suportam viver debaixo de um teto e estão se separando. A cada dia que se passa, o número de divórcios tem aumentado por causa da pandemia. E talvez você esteja passando por uma dessas crises, e Deus ele fala: paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós costumamos cantar assim: o Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder. Não é assim que costumamos cantar? Sendo você adventista ou não, talvez na harpa cristã, no cantor cristão, você conhece essa música. Mas quando é que o Espírito Santo caiu sobre a terra como chuva? Me responda, irmãos aqui da congregação, quando é que o Espírito Santo desceu como chuva sobre a terra? No Pentecostes, há 2000 anos atrás, no contexto da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ele ressuscita, anda 40 dias com os discípulos, sobe aos céus, 10 dias depois, 40 mais 10, Pentecostes, 50 dias depois, era uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Os discípulos estavam ali no dia de Pentecostes reunidos e de repente o Espírito Santo desce sobre eles como chuva. Essa é a linguagem que a Bíblia ela utiliza, tanto em Joel quanto aqui em Tiago, capítulo 5. O que ocorre ali há 2000 anos atrás foram a manifestação das primeiras chuvas, como na linguagem de Tiago. Então, sobre quantos o Espírito Santo desceu como chuva? Sobre aqueles que estavam pregando o Evangelho, sobre aqueles que estavam semeando o Evangelho. Isso porque os discípulos não compartilhavam da ideia de que teriam que suportar muito tempo sem ver o seu mestre. E por isso eles saíram a pregar o Evangelho, porque queriam ver Jesus voltando de uma forma urgente, de uma forma emergente, porque eles não suportavam a ideia de conviver muito tempo sem o Senhor Jesus Cristo. E foi sobre esses que a chuva do Espírito Santo desceu. Amém? Então se lembre, meu amigo internauta, deixa eu me aproximar de você aqui. Lembre-se, Deus não está falando com qualquer pessoa nesse texto. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não de qualquer forma, mas de uma forma urgente. E que por isso clamam: Senhor Jesus, volte logo. Deus está falando com aqueles que aproveitam todas as oportunidades para semear o Evangelho, para pregar o Evangelho. Deus está falando com aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo. É com essas pessoas que Deus está falando. Deus está falando com aqueles que ao acordar se ajoelham e falam: Senhor, por favor, eu não suporto ser quem eu sou. Me muda, me transforma, me eleva, eu não quero ser quem eu sou. Por favor, Senhor, me batiza com teu Santo Espírito. Eu não quero viver dessa forma. Por favor. Deus está falando com essas pessoas. E quais chuvas faltam cair? Quais chuvas faltam cair agora? Segundo o que Tiago fala, são as últimas chuvas. Mas quando é que as primeiras chuvas pararam de cair? Elas pararam de cair
Você tem certeza disso? Elas não pararam de cair. Elas continuaram caindo ao longo desses 2000 anos. Mas quando olhamos para o nosso mundo, para a nossa sociedade ao redor, o que vemos? É uma profusão de chuva ou sequidão espiritual no meio do cristianismo atual? Chuva ou sequidão espiritual? Sequidão espiritual. Porque olhamos, se a chuva ela não parou de cair, aonde estão os frutos? A questão é essa. Aonde estão os frutos? Não conseguimos ver os frutos do cristianismo em nossa volta. E é por isso que pessoas se levantam do meio da igreja, da congregação, para dizer que o Espírito Santo não existe. Para afirmarem que o Espírito Santo não é Deus. E ensinam coisas absurdas sobre a doutrina a respeito de Deus e da Trindade. Na realidade, são pessoas que não conhecem o Espírito Santo. São pessoas que não foram batizadas pelo Espírito Santo. Não receberam as primeiras chuvas. E por isso não são capacitadas a receberem as últimas chuvas. E na vida daqueles que estão buscando o batismo diário do Espírito Santo, o Espírito Santo ele produz frutos. Como que diz lá em Gálatas, capítulo 6. Os frutos do Espírito são o amor, a fé, a paciência. A paciência. Lembre-se, Deus não está falando com qualquer pessoa, queridos. Deus está falando com aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus de uma forma urgente, de uma forma emergente. Deus está falando com aqueles que aproveitam todas as oportunidades de pregar o Evangelho. E aqui a gente incorre num perigo nesse período de pandemia, no qual a igreja está sentada vendo o computador, a tela do computador, um smartphone, enquanto a igreja deveria estar saindo, pregando o Evangelho. Não se contentem apenas em assistir. Deus está falando com aqueles que clamam pelo batismo do Espírito Santo. Deus está falando com essas pessoas. E agora no versículo 8 vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos o quê? Pacientes, e fortalecei o vosso coração. Deus ele vai nos dar mais uma informação aqui. Ele vai dizer: não seja apenas paciente, mas fortalecei o vosso coração. Fortaleça o vosso coração. Espiritualmente, quando a Bíblia ela trata de coração, a Bíblia vai falar daquilo que vai dentro do nosso ser. Aquilo que está dentro da nossa alma. E quem é que está mais próximo de conhecer o seu coração? Responde aí, amigo internauta. Quem é que está mais próximo de conhecer o seu coração? Além de Deus, quem é o que está mais próximo de conhecer o seu coração? Alguém pode conhecer o coração do outro, os desígnios do coração de alguém? Quem é que está mais próximo de conhecer o seu coração? Você mesmo. É claro que a palavra de Deus vai falar assim. Jeremias ele declara que o coração do ser humano é mais corrupto do que todas as outras coisas. Quem o conhecerá? Nem o próprio ser humano ele se conhece. Na realidade, Deus ele nos criou, ele nos conhece. Mas além de Deus, a pessoa que está mais próxima de conhecer o seu coração é você mesmo. E por isso que quando nos apresentamos diante de uma sociedade, nós não nos apresentamos como somos. Nos apresentamos com máscaras. Isso quando não é de uma forma excessiva, aí é ser mascarado demais. Talvez você esteja pensando assim, eu sou muito sincero naquilo que eu faço, na forma como eu apresento os outros. Não é bem assim, querido. É o seguinte, nós não gostamos de nos apresentar diante da sociedade da forma como nós somos dentro da nossa casa. Quem é que aqui de nós que gosta de apresentar os seus defeitos, as suas fragilidades, as suas debilidades? Ninguém. Nós apresentamos o nosso melhor lado.
porque queremos que as pessoas nos veem da forma como elas gostam de nos ver. Isso é uma forma de proteção, porque nem todas as pessoas estão preparadas para a nossa completa sinceridade. Eu vou citar um exemplo aqui. Glaucio, Mara, faz o favor, venham aqui à frente, participem comigo. Imaginem só, o Glaucio já esteve aqui pela manhã cedo, na escola sabatina, a Mara também cantando. Vocês conhecem, vão conhecer mais um pouco. Imagine que se a Mara acordasse pela manhã e se arrumasse para vir aqui à igreja de Pará de Lucas, aonde estamos nessa manhã, transmitindo um culto para todo o nosso distrito e todos os lugares que estão nos alcançando. E a Mara chegasse para o Glaucio e falasse assim: Glaucio, como é que eu estou? A roupa está bem? Imagine se o Glaucio falasse assim: não, está muito ruim. Está muito ruim, você não vai sair do meu lado para a igreja desse jeito, não. Vai trocar de roupa. É assim que acontece, Mara? Não mesmo. Não, né? Esse não mesmo aí, parece que se acontecer, ele sabe como é que eu vou agir. Perguntou hoje? Perguntou. Sabe como é que é lá em casa? De repente a Priscila deve estar assistindo. Eu falo assim, eu nem olho para ela, falo assim: vamos embora logo, estou atrasado. Aí ela vai lá e troca de roupa. Aí eu falo assim: por que você trocou de roupa? Ela: você não gostou? Eu nem falei que eu não gostei nem nada. Mas Glaucio, imagine se for o cabelo e ela corta o cabelo, pinta o cabelo e fala assim: Glaucio, olha só, meu cabelo, como é que ficou? Imagine se você respondesse: não, tá um lixo, tá muito feio. É a minha sinceridade, é o que eu acho. É assim que acontece? Não, já aconteceu isso, inclusive eu falei até que estava até interessante. Tem que reconhecer, moleque. Obrigado pela participação. Ele falou que aconteceu isso e ele achou que era interessante ou afirma que é interessante? Achou interessante. Mas nós somos assim, queridos. Talvez você esteja pensando alguma coisa contrária a respeito de uma pessoa, mas você fala aquilo que a pessoa quer ouvir, né? É como se fosse assim: me engana que eu gosto, não é assim? Me engana que eu gosto. A gente sabe que lá no fundo não é verdade, mas já que foi um elogio não tão sincero, a gente aceita. E é por isso que a pessoa que está mais próxima de conhecer o seu coração é quem? Você mesmo. É você. Nenhum ser humano pode conhecer o coração do outro. E é por isso que Deus ele fala assim, no versículo 8: sede, pois, irmãos, pacientes e fortalecei o vosso coração. Em outras palavras, Deus ele está falando assim para você: meu filho, eu estou falando contigo. Eu estou falando com você. Olhe lá para dentro do seu coração, veja quem você é. Veja o que você faz, porque muitos de nós não gostamos de olhar para nós mesmos e nos enganamos a nós mesmos a respeito de quem realmente somos e nos tornamos terríveis fariseus, porque acreditamos que as pessoas devem pensar como eu penso, que as pessoas devem agir como eu ajo. Imaginamos que somos a luz do mundo, a lei do mundo. E Deus ele está falando: olha com sinceridade para dentro de você. Veja quem você é. Veja com quem você negocia. Veja o que você fala, o que você pensa. Olha com sinceridade para dentro de você. Em outro lugar da Bíblia ele vai dizer: de todas as coisas que você deve cuidar do quê? Do seu coração, porque dele procede as saídas da alma. Cuide do seu coração. No contexto da volta de Jesus, o que seria cuidar do coração? Preparação, querido. É olhar a sua condição espiritual, ver quem você realmente é e procurar se arrepender a cada dia, voltar aos caminhos de Deus, porque não existe mais tempo. E aí Tiago ele vai dizer o seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está. Agora ele vai falar de uma forma aberta: a vinda do Senhor está próxima.
E se no tempo de Tiago os discípulos eles almejavam e aguardavam a vinda de Jesus, imagina nos nossos dias de hoje, queridos. Se eles achavam que no tempo de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, estava muito próximo de verem Jesus novamente, imaginem nos dias de hoje. E o que vemos é um completo desespero, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, porque não estão com a sua vida segura em Jesus. Pela Bíblia sabemos que as coisas estão ruins hoje, e que elas podem piorar a qualquer momento, mas a nossa única esperança está na volta de Jesus. Até quando você vai andar cabisbaixo, deprimido, ansioso? Não porque essas coisas tenham mal em si próprio, é porque a loucura desse mundo nos leva a sentirmos desse jeito. Mas, querido, coloque a sua confiança no Senhor Jesus nesse momento. Imagine se, por um acaso, Jesus deixasse em sua palavra o relato do seu dia que voltaria a esse mundo. O dia e a hora. Imaginem comigo. Jesus ele proferisse para os seus discípulos: olha, voltarei em dezembro de 2021. Como é que seria para um grupo de pessoas? Vamos imaginar dois grupos. O primeiro grupo pensaria assim: nossa, dezembro de 2021 está muito longe. Eu vou viver a minha vida, vou fazer o que eu quiser, eu vou aproveitar o mundo. Quando chegar em outubro, novembro de 2021, eu vou me preparar. Eu vou cuidar do meu coração. Eu vou me entregar de verdade para Jesus. Eu vou esperar Ele voltar. Seria algo sincero? Seria algo de coração? Não seria. Um dia alguém me falou assim: não, seria assim. Até seria no sentido da sinceridade do mundo, né? Que é falar as coisas que se pensa na cara dos outros. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Mas como é que seria para um outro grupo de pessoas? Seria assim, dezembro de 2021, eu preciso correr, eu preciso me preparar, eu preciso acertar a minha casa, eu preciso me acertar com as pessoas com quem eu estou em dívida, eu preciso me preparar. Jesus está voltando. Seria sincero também? Não seria, apenas pelo interesse. Mas é por isso que Jesus ele não falou nem o dia e nem a hora da sua vinda. Porque qual é o dia de se preparar o coração? Hoje, querido. E eu estou me dirigindo para você agora, amigo internauta. O dia de preparação é hoje. Jesus está voltando. Eu quero disponibilizar um número aqui. 9080 980 86 83 18. Vou repetir. 980 86 83 18. E nesse número você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Se você quer compreender um pouco mais sobre o Senhor Jesus e a sua volta, nós o atenderemos ali e teremos o prazer de estudar a Bíblia com você. Talvez você já estuda a Bíblia e conhece o Senhor Jesus, é apaixonado por Ele, mas precisa tomar um passo de fé que você não deu até hoje. E o Espírito Santo tem incomodado seu coração e falado: filho, se entrega, mas você tem adiado por causa das circunstâncias dessa vida. Mas hoje você compreende que não existe mais tempo, que o dia é hoje você preparar o seu coração, de entregar a sua vida. Então entre em contato conosco também pelo 980 86 83 18. Tem outro número aqui da Igreja Parada de Lucas, pode me passar aqui. No YouTube também, coloca aí no comentário abaixo: eu quero me entregar. No Facebook também, você que está no Facebook aí do Distrito de Parada de Lucas, coloque aí abaixo: eu quero me entregar. Nós entraremos em contato contigo. Coloca o número também no seu telefone, se for possível. Entraremos em contato contigo, vamos fazer uma visita. E se for o seu desejo de se batizar durante esse período de quarentena, você vai concretizar esse desejo do seu coração. Mas eu quero fazer um apelo. Talvez você se sinta ansioso.
por causa das coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. E por isso você tem sentido uma angústia tão grande no coração, porque por causa das incertezas do dia de amanhã. Deus está falando contigo. Você que não suporta mais viver nesse mundo. Você que tem procurado a oportunidade de pregar de Jesus, mas não tem conseguido. Você que todos os dias tem clamado ao Espírito Santo pelo seu batismo, porque você não se contenta a ser quem você é. Você não se contenta com a sua condição espiritual. Eu estou falando contigo. Talvez eu esteja falando com irmãos de igreja que se sentem espiritualmente fracassados. E um dia um amigo chegou para mim e falou assim: eu sei que eu vou para um evangelista, já levou muitas pessoas a Jesus, e de repente falar: eu sei que eu vou. Satanás, ele não pode botar essa mentira na sua cabeça. Hoje eu estou aqui para dizer que para você existe a solução. Por mais longe que você tenha estado de Deus, por mais profundo que você tenha se afundado no lamaçal do pecado, Deus, ele vai te resgatar nessa manhã. Se levanta de onde você está. De repente você esteja me assistindo pelo seu televisor, que é uma Smart TV, nem até a frente da TV. Você está me assistindo assentado aí no seu computador, chega mais próximo, ou no seu smartphone. Se levanta de onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas não deixe de entrar em contato conosco. Você que decidiu hoje entregar a sua vida a Jesus. 980 86 83 18, ou coloca no comentário abaixo aí. O Bruno, ele vai cantar um louvor, e depois do louvor eu vou abençoar a sua vida. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza no amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer.
me traz a paz e a certeza no amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor, e eu creio em Deus, meu Senhor, e vou encontrar o meu Senhor e Você que já está em pé aí, em frente ao seu computador, na sua televisão, me dirijo agora para os irmãos da congregação. Se você sentiu que esse sermão falou ao seu coração, que Deus ele falou contigo nessa manhã, vem aqui à frente também. Estamos vivendo num período no qual o mundo está se desfacelando. Se quiser vir aqui à frente, vem. O mundo está se desfacelando. As estruturas governamentais, as instituições, empresas de grande e médio porte, pessoas perdendo emprego, perdendo a vida. O mundo está mudando. Entendemos que, como líder de igreja, de que forma a gente vai encontrar a igreja depois dessa pandemia? Teremos que ajuntar os cacos, né? Eu digo assim, não de uma forma pejorativa, mas de muitos irmãos que estão entristecidos por causa da perda de um ente querido nesse momento. E eu sei que eu estou falando para alguém nesse momento. Ou de pessoas que perderam o emprego e por causa da perca do emprego não têm o que comer nesse momento. Ou de amigos que já foram até despejados de seus lares porque não têm dinheiro para pagar o aluguel. A gente vai encontrar um mundo desse jeito. E para todas as coisas e para qualquer situação da vida, a volta de Jesus é a solução. Enquanto vivermos nesse mundo, teremos aflições, é o que a palavra de Deus fala. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, não perca a sua fé. E talvez eu esteja falando para pessoas que estejam enfraquecidos, e Jesus ele está falando, paciência, paciência, seja paciente. Falta um pouquinho só, queridos. Jesus está voltando. Não perca a sua fé. Não perca a sua paciência. E é por causa disso que a palavra de Deus fala que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ninguém. Jesus ele vai fazer com que o tempo ele passe logo, para que logo ele esteja aqui conosco, irmãos. Se você sente essa vontade de ver Jesus voltando logo, imagine Jesus em seu coração como é que ele sente. Se o pai falasse assim, vai meu filho, nesse momento, e ele já sairia de lá, viria nos buscar.
Mas Jesus ele não veio talvez por você. Você ainda falta decidir-se por ele. É o que Pedro ele fala. Que não podemos julgar a volta de Jesus como sendo demorada, mas Deus é longânimo, ou seja, Deus é paciente, esperando que você se converta, a fim de que ninguém se perca. Então, se Jesus não voltou, é porque Ele está esperando a sua decisão. Então, entre em contato conosco, 9, 80, 86, 18. Pode se aproximar aqui, pode se aproximar. Eu vou orar por vocês, vou orar pelos amigos da internet. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra foi aberta e hoje, o Teu nome foi engrandecido nesse lugar, Pai. Não temos a dimensão, mas o Senhor sabe a quantos filhos Teus essa palavra ela precisava atingir nessa manhã, Pai. Te louvamos pela vida desse nosso amigo, dessa nossa amiga que está nos assistindo através do Facebook, que está nos assistindo através do YouTube, Pai. Que o Senhor venha afirmar a decisão do coração deles e que Satanás não possa tirar de maneira nenhuma, Senhor, essa decisão que ele tomou nessa manhã. Seja com os nossos irmãos também, que estão espalhados em todos os lugares, cada um em seu lar, assistindo pela internet, aos nossos irmãos que estão aqui presentes, Pai. O Senhor conhece a cada um deles melhor do que eu, Senhor. Conhece o coração deles, Senhor. Sabe aquilo que tem entristecido, sabe aquilo que tem causado inquietação na vida deles. Portanto, acalma cada coração aqui nessa manhã, Senhor, dando a cada filho teu a certeza de que o Senhor está bem presente no momento de tribulação, no momento de angústia, Pai. E que ainda que esse teu filho passe pela experiência do vale da sombra da morte, como Davi, ele mencionou, que o Senhor possa dar a certeza, Senhor, a esse teu filho, de que mesmo ali o Senhor estará com ele. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam internadas nesse momento, Senhor, devido à Covid-19 no hospital. Pai, que a sua fé possa ser fortalecida em Ti, Senhor, nesse momento. Derrame fé no nosso coração, derrame também a paciência, os frutos do Espírito Santo que tanto necessitamos, Pai, a fim de que possamos não apenas pregar o Evangelho, mas nos prepararmos para esses últimos dias, no qual a sua palavra diz que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, Pai. Mas como nós queremos ser salvos, Pai, como nós acreditamos ser salvos, mas queremos a redenção eterna em Cristo Jesus, que o Senhor possa nos dar a paciência e a resiliência de suportarmos todas as situações dessa vida, todas as situações adversas, Pai, acreditando que o Senhor vai nos fortalecer, acreditando que o Senhor vai nos dar uma fé inabalável até a Tua vinda. Mais uma vez eu te peço pelos nossos internautas e por cada decisão, em nome do Senhor Jesus, amém.